Prezados radiovintes, eu gostaria de lhes convidar para ler comigo uma pequena escritura no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 4. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. Oh, que maravilha! Não seria maravilhoso, precioso rádio ouvinte, você levá-lo, ou levar Jesus com você nesta manhã? Levar Jesus para o seu trabalho? Levar Jesus no seu veículo? Há espaço para Jesus na sua casa? Há espaço para Jesus no seu veículo? Há espaço para Jesus na sua bicicleta? Na sua vida? Há espaço para Jesus no seu coração? Havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre a multidão, sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muito bem, preciosos ouvintes, que maravilha é ir com Jesus, é levar Jesus conosco no barco. A importância de ter Jesus com você. Não importa aonde Jesus esteja, não importa aonde ele vá, não importa se ele vai na popa, se ele vai na proa, se ele vai no porão, se ele vai no convés, na embarcação. O importante é que Jesus esteja no seu barco, que Jesus esteja no seu coração, que Jesus esteja acima de tudo, guiando os seus passos, guiando a sua vida. Esta escritura é muito importante lembrar. Jesus vinha de uma grande missão, de um grande trabalho naquele dia. Certamente aquele cenário estava montado, muitas pessoas o seguindo, muitas pessoas acompanhando o seu ministério, muitas pessoas acompanhando a sua pregação, muitas pessoas recebendo a sua cura da alma, a cura do seu físico e também o alimento para os seus corações físicos e espirituais. Nós encontramos que sempre que surgia um problema, ele sabia como resolver. Sempre que surgia uma dificuldade, ele sabia como tratar cada situação. E observe, ouvintes amados, aquilo deve ter sido um dia muito difícil para cada um deles. O Senhor Jesus Cristo sentia-se cansado, sentia-se abatido, porque curava os enfermos, libertava os oprimidos. Muitas pessoas eram beneficiadas através do dom que Deus lhe havia dado. De acordo com o Evangelho de São João 14, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha
a vida eterna. O maior dom que Deus havia dado ao mundo estava na pessoa de Jesus Cristo. E Ele era o Salvador, Ele era o curador, Ele era a solução de todo cansado. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele que alivia o seu fardo. Ele tinha pregado, mostrado o seu grande sinal messiânico, sinal de quem ele era, testificando para as pessoas e curando o povo. As multidões aplaudiam, outros viajavam, parecia que eles sabiam melhor tudo o que estava sucedendo. Ouvintes amados, você poderia imaginar uma pessoa que nunca teve o sentido da visão, que nunca viu, e você iria esbarrar nos objetos, você poderia ter que comer sua comida a partir não sabia onde está indo, não sabia o que fazer, mas você iria esbarrar em alguma coisa porque você não tinha a sua visão. Você tem o sentido do tato, mas não tinha visão. Então de repente alguém se aproxima de você, abre os olhos e você vê um mundo completamente diferente. Eles nunca tinham visto nada igual. Há pessoas cegos de nascença. Havia tantos cegos de nascença que Jesus os curou. E se você dissesse: bom, que quente é o sol, eu estou vendo, é a luz. Havia pessoas que nunca tinham visto a luz. Havia pessoas que não sabiam o que era isso. Mas Ele fez milagres. Ele aconteceu. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero que você note uma coisa. E de repente eles se aproximam para atravessar para outra margem. Mas Jesus entra no barco com os discípulos. E aqui está Jesus cansado e esgotado, eu imagino, sabendo que tinha um grande trabalho no dia seguinte. Ele tinha um grande ministério em Gadara. Ele entrou no barco para continuar a sua missão mais na frente. E de repente Jesus teve que acordar no meio da travessia. Seus discípulos tinham voltado aos seus ramos e suas atividades que eles faziam. O avivamento daquele dia tinha acabado, algo como hoje, eu creio. E eu creio que a mesma coisa durante esse tempo. Ele estava descansando um pouco, talvez apenas um pouco entre as reuniões. E os discípulos voltaram às suas antigas tarefas. Agora vamos adentrar sobre eles. Eu creio que eles deveriam estar regozijando, falando sobre as coisas que eles podiam ter visto naquele dia. Grandes coisas tinham acontecido, milagres. Deus tinha operado, curado enfermo, curado lepra, abrindo os olhos dos cegos, curado o paralítico. Eles estavam tendo um grande momento. E enquanto seguiam com seus trabalhos e nas suas igrejas, uma igreja não é o prédio, são as pessoas. A igreja não é areia, cimento, pedra, tijolo, laje, madeira. É você que é a igreja. Você é o templo do Espírito Santo, um tabernáculo humano. Eles estavam regozijando sobre o que eles tinham visto ser feito. A Bíblia diz que não podiam se contar, não dá para escrever os milagres, as coisas que Jesus fez. Não haveria livros no mundo suficiente para colocar as coisas que Jesus fez, mas ele foi e disse: as obras que eu faço, vós também as fareis, e farei obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu, pronome pessoal, eu estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos. Ele foi e voltou no dia de Pentecostes, não apenas para estar, mas para habitar dentro da sua própria igreja. Ouvintes preciosos, ele era o Messias. A palavra afirmava, ele afirmava ser a palavra, a mensagem da hora para aquelas pessoas. E eu quero observar isso, a coisa tão importante. Eles estavam dando testemunho e o grande Criador estava ali, mas eles não sabiam que quando eles estavam conversando, algo estava sucedendo. Aquilo pode ter sido no momento em que eles estavam ali testificando. André, falando do que Deus havia feito. Pedro pode ter dito o que Jesus lhe dissera. Ora,
falando a revelação do seu nome. Cada um estava dando o seu testemunho e estavam discutindo entre eles de pé, conversando sobre o que estava sucedendo. E então as pessoas nunca tinham visto um homem como aquele falar, a tal ponto que eles comentaram: mas quem é este homem? Quem é esta pessoa diferente que visitou a cidade? Quem é esta pessoa que visitou a nossa igreja? Quem é este homem que visitou as nossas ruas? Quem é este homem que visitou o nosso país na Europa? Quem é este homem que visitou Cuba? Quem é este homem que visitou o Canadá? Quem é este homem que esteve na Jamaica? Quem é este homem que entrou na minha cidade, na minha favela? Quem é este homem que visitou aqui o meu interior? Eles não sabiam quem era. Eles disseram: mas quem é este? Nós percebemos que ele é diferente. Nós percebemos que a palavra dele é diferente. Nós percebemos que o evangelho dele é diferente. Nós percebemos que o ministério dele é diferente. Nós percebemos que ele tem uma unção diferente. A diferença não é o homem, a diferença é a unção que está dentro do homem. A diferença não é a roupa, o paletó ou a gravata. A diferença é o Deus que faz a diferença em você, minha irmã. É o Deus que mora em você. É a unção que faz a diferença. E o jugo que você está carregando, jovem, e o jugo que você está carregando, irmão, pode ser removido nesta hora por causa da unção, por causa da unção do Espírito Santo. Essa enfermidade que atinge seus nervos, essa enfermidade que atinge o seu coração, essa enfermidade que atinge o seu sangue, a sua pele, essa enfermidade que atinge seu sistema neurovegetativo agora, em nome de Jesus de Nazaré, pela unção do Espírito Santo, pela unção da palavra, ela é desfeita, ela é eliminada, ela é rejeitada, apagada pelo Espírito do Senhor. E eles estavam comentando sobre aquilo. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles estavam preocupados com aquilo. E de repente, algo acontece. Eles têm que de repente importunar o mestre. Ele estava ali descansando um pouco e de repente o mar começa a se agitar. 10.000 demônios começam a movimentar as águas. 10.000 diabos no fundo do mar começam a se movimentar para tentar apagar esse ministério, para tentar destruir a igreja, para tentar matar o santo dos santos, para tentar calar, para tentar parar, para tentar deter o escolhido do Senhor, para tentar tapar a boca do profeta de Deus enviado. Jesus estava no seu ministério de filho do homem. Filho do homem é o ministério profético, porque ele veio primeiro como filho do homem. Hoje ele está no seu segundo ministério como filho, porque hoje ele é filho de Deus. Filho de Deus é sacerdote na igreja. É um ministério de intercessão, mas logo mais após o arrebatamento, então ele será filho de Davi, que ele é o ministério de rei. Ele vai reinar aqui na terra como filho de Davi. Aí está 3 manifestações de filho, e nem por isso faz dele 3 pessoas distintas, 3 filhos distintos. Filho do homem é profeta na terra salvando, filho de Deus é sacerdote no céu intercedendo, filho de Davi é rei na terra reinando sobre nós, conosco e em nós. Aí está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Senhor Deus sobre nós, o Filho é Jesus Deus conosco, Cristo é o Espírito Santo Deus em nós, sobre nós, conosco e em nós. Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Se eu fosse você, eu pegava uma muda de roupa e amanhã, às 8h30 da manhã, eu já estaria no tabernáculo de adoração, pedindo meu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, recebendo assim o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo Mateus 28:19, exatamente cumprido em Atos 2:38. E de repente, as ondas começaram, de repente o vento começou, e alguém disse: vá e acorde a Jesus.
Aleluia. E eu pergunto a você, e se ele não estivesse no barco? É no momento da adversidade, é no momento da dor, é no momento da tribulação, é no momento do desespero. Davi disse: eu na minha angústia. Haverá momentos de angústias, haverá momentos de solidão, haverá momento de abandono. Davi disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor, tirou os meus pés de um saco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Que maravilha ter a presença dEle. E se eles não tivessem levado Jesus do barco como ele estava? A Bíblia diz que eles levaram-no como ele estava. Tem pessoas que não querem levar Jesus para a escola. Eles nem sabem se eles são crentes. Na igreja parece que são mais crentes que as outras, que os outros. Mas na rua, no trabalho, na escola, ninguém sabe o que eles são. Porque não testemunham, não vivem uma vida cristã. Muitas das vezes nem se vestem como cristãos, como deveriam se vestir. Não agem como as santas do passado, como Ana, como Maria, como Isabel, como Sara, aleluia, que não tinha problema com salão de beleza, não tinha despesa com cosméticos, não tinha despesa com roupas que não deveria se vestir, nem seu quarto de dormir, como ouvimos ontem. Não, elas tinham santidade no viver, santidade no falar, santidade no olhar. A aparência santa estava estampado na sua face, porque elas tinham o Espírito Santo, elas viviam em comunhão com Deus. Eu creio que ainda há jovens desta forma, ainda há moças, ainda há rapazes que têm a santidade de Deus nas suas vidas, não imposta por uma pregação, não imposta por um espírito farisaico, mas pelo novo nascimento, pela presença do Espírito do Senhor. E eu creio que o nosso Deus, que ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, está sempre presente. A tempestade levantou, eles acordaram a Jesus. Os diabos queriam afundar o barco, queriam parar aquela igreja, queriam parar aquele companheirismo. Barco fala de companheirismo, mas um companheirismo vindicado por Deus, um companheirismo chamado por Deus, um ministério levantado por Deus. Não tem demônio no inferno, não tem Satanás, não tem macumba, não tem vela preta, não tem despacho, não tem areia de cemitério, não tem inveja, não tem olho gordo, nem olho grande que vai deter, porque é Deus que vai na frente abrindo o caminho. De repente aquele homem levanta os seus olhos, acordaram o mestre, tiraram ele do seu descanso. Ele abre aqueles grandes olhos azuis, se põe de pé na popa do barco, abre os seus olhos, levanta as suas mãos e repreende o mar. Mar, aquieta-te. Vento, aquieta-te. O Deus Todo-Poderoso, a criatura teve que obedecer o Criador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai parar essa tempestade por você nesta manhã. Deus vai parar este problema, Deus vai parar essa doença por você, porque Ele está neste barco. E no barco que Jesus está, pode ter onda, pode ter tempestade, pode ter perseguição, mas também tem a presença dEle, tem bonança, tem libertação, tem cura, tem livramento. Ele entra com providência, porque Ele vai na frente. Deus te abençoe, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vá amanhã à escola dominical, e à noite juntos vamos cercar a mesa do Senhor, aonde o homem de Deus, pastor Eliezer Ribeiro, estará ministrando a palavra e a santa ceia para os milhares de fiéis. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Não és um órfão, Deus não deixa só os filhos seus. Qual ovelha no meio dos lobos,
essa proteção que vem de Deus. O Senhor provou por várias vezes, guiava os filhos de Israel